Oi, gente, tudo bem? Graça nos momentos difíceis. Foi como eu intitulei a reflexão de hoje. Graça nos momentos difíceis. Fiquei em Mateus 5, me baseei em Mateus 5, do 3 a 10. Diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, eu intitulei essa reflexão como Graça nos momentos difíceis. Gente, os últimos anos trouxeram muitas perdas para muitas pessoas. Para alguns, caminhar em direção a dias melhores tem sido fácil. Já para outros, permanecer esperançoso após tantas feridas parece um feito impossível. Com certeza, para alguns é muito fácil dar continuidade depois das situações que nós passamos, depois das situações que no nosso mundo agora mesmo nós vivemos. Para alguns é fácil, tá? Para outros é bem difícil. E não estou falando só do que passamos ultimamente, as situações recorrentes, pandemia, outras situações que o mundo está vivendo. Para alguns é fácil, para outros é difícil, mas existem outras situações individualizadas, podemos dizer situações individualizadas que cada um passa, de perda, de dificuldade. Antecipar coisas novas, superações e curas pode ser duro, principalmente com a perspectiva dos meses passando sem resolução para situações e relacionamentos difíceis. Neste momento, até a fé, a coragem, a atitude é emblemático. Viver coisas novas, viver um recomeço depois de perdas, de situações difíceis, viver superação e cura pode ser duro. Principalmente quando a perspectiva, como eu falei aqui, dos meses passando, a situação vai passando, o tempo vai passando e a pessoa não vê solução, não tem uma resolução certa para os problemas que tem vivido. Então, até a fé e a coragem, a própria atitude da pessoa fica difícil da pessoa engrenar diante de uma situação complicada.
Mas uma coisa que eu quero dizer é para tentarmos olhar para dentro de nós nesse momento, para dentro de você. Você lida bem com a dor? Você evita a dor ou situações desconfortáveis porque sabe que elas podem trazer dúvidas e destruir suas expectativas? Relembrar a bondade de Deus e ver todos os caminhos por onde Ele nos guiou é um maravilhoso hábito. Mas a bondade de Deus não está relacionada às bênçãos que recebemos ou deixamos de receber. Algumas das pessoas mais alegres e contentes são aquelas que estão lidando com a decepção, sofrendo grandes perdas e tentando superar a dor e o sofrimento. Será que as provações, testes e tribulações também poderiam revelar algo da bondade de Deus em nossa vida? Será que a dor, os problemas e as dificuldades cotidianas poderiam levar a uma compreensão e a um relacionamento mais profundo e rico com Jesus? O versículo 4 da passagem de hoje revela as palavras de Jesus: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Eu vou dar uma pausa na reflexão que eu estou passando agora para vocês e quero me lembrar do irmão que, quando fez uma reflexão neste canal, ele falava do choro. Que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Uma pessoa não pode chorar todo o tempo. O Pai, Jesus Cristo, enxuga as nossas lágrimas. Se nós cremos, existe um tempo, como esse irmão disse, que Jesus vai secar as nossas lágrimas. Vai ter um dia que Ele secará as nossas lágrimas. Voltando para a nossa reflexão, este termo específico, bem-aventurado, pode significar ser visto com favor por Deus. Claro que quando estamos lutando e sofrendo, a última coisa que pensamos é que estamos sendo favorecidos. Pelo contrário, nos sentimos esquecidos e desamparados. Enquanto não decidirmos nos render em nossa luta e nos recuperarmos descansando em Sua presença, será impossível nos entregar à soberania de Deus em meio ao nosso sofrimento. Necessitamos de uma rendição. Precisamos nos render para que isso venha a acontecer. Nós não podemos deixar que essa situação sobreponha ao poder de Deus em nossas vidas. É maravilhoso saber que podemos experimentar a bondade de Deus em nossas batalhas e estações de espera. Que podemos encontrar a presença de Jesus quando sentirmos que a sua bondade está ausente. Que podemos nos aproximar de Jesus quando lutamos para entender por que estamos experimentando tantas coisas. Mas muitas vezes, querer saber o porquê não gera mudança nenhuma. Ao perguntarmos ao Senhor para que temos sido forjados através do sofrimento, temos uma perspectiva muito maior de sua bondade e da segurança contida em seus planos. Sua declaração pode se tornar um caminho para uma intimidade e conexão mais profunda com Ele. Você pode ser inundado pelo amor de Deus em meio
ao seu sofrimento. Você pode permitir que até mesmo a sua tristeza seja um caminho para a bondade de Deus, onde encontramos não apenas conforto e esperança renovada, mas também a sua soberania. Pode ser que um sério problema de saúde, a autoestima bem debilitada, pode estar contribuindo para algumas coisas na sua vida. Falei para uma amiga de como somos incomodados quando adolescentes com coisas passageiras ou que podem durar para sempre. Quantos adultos hoje têm sérios problemas? Quando nós somos adolescentes, isso que eu quis dizer, tudo preocupa um adolescente. Às vezes, a maneira do cabelo, às vezes, não se acha com a aparência tão bela assim. E isso desmotiva a uma caminhada. Às vezes também a questão de saúde, isso desmotiva. E quando esses tipos de coisa vão para a idade mais adulta, tem uma tendência de ser uma pessoa frustrada. É uma pessoa que nem perdeu nada, mas ele vai perdendo ao longo do tempo. E quando chega uma idade adulta, estabiliza naquela situação. Aí tem que procurar psicólogos, e às vezes são situações muito difíceis de ser recuperada. Porque quando o adolescente não tentou, quando o jovem não buscou ser uma pessoa que peitava, digamos, que enfrentava essa situação de um jeito leve. E aí acaba nós tendo nos dias de hoje adultos que têm um convívio difícil com ele mesmo, com ela mesma, porque não acertou o que era para ser acertado lá atrás. Eu até saí um pouquinho da minha reflexão, mas quando nós tentamos sair de uma situação de perda e de momento difícil de nossa vida, é difícil. Você superar uma situação é difícil, mas procure lembrar que tem um Deus que te abençoa, que te ajuda de verdade. Você consegue, porque nós temos um Senhor. Até parece que Ele não está te ouvindo. Parece que você ora, e parece que você nunca é ouvido. É ouvido sim. Você precisa de ter uma sensibilidade e uma alta percepção de que o Senhor não te larga, o Senhor não nos larga em hipótese alguma. Na verdade, a falta de saúde vem sendo um dos grandes problemas em nosso tempo, né? Porque tudo que se aloja na alma, que sobe para a mente, passa a ser um problema na saúde também. Às vezes é um problema mesmo de saúde que a pessoa tem, uma saúde debilitada já desde cedo, ou agora mesmo a pessoa descobre que tem um problema de enfermidade e se sente incapaz de se determinar, de agir, de usar a paciência, a fé, de acreditar que Deus pode te dar suporte para isso daí. Então, a gente entende que é complicado, mas eu estou aqui para dizer que o Senhor tudo pode. Jesus falou que bem-aventurado, o versículo 4, eu vou ler o versículo 4 aqui. Jesus falou, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E se você está chorando, você está sofrendo, com certeza o Senhor vai te consolar. Se você tem uma ferida, o Senhor vai curar esta ferida.
O Senhor vai curar essa ferida que está estacionada no seu coração, esse problema de saúde que você tem e problemas de relacionamento familiar. O Senhor pode fazer tudo por você. Você tem que permitir que o Senhor tome conta dessa estação, desse problema, dessa dificuldade que ora você está vivendo. Na presença de Deus, o que parece morto, seco e quebrado pode milagrosamente crescer e florescer. Hoje, fortaleça sua fé, alimente sua esperança e encontre a presença do Senhor em meio à sua dor e o seu sofrimento e a sua frustração. Aquilo que você não conseguiu resolver, encontre isso milagrosamente no Senhor, porque o Senhor pode fazer isso que está morto, isso que parece que não tem solução, ser resolvido em sua vida. Deus é seu grande consolador. Jesus é o médico dos médicos. Ele nos conforta em nossa dor e nos ensina em nossas provações. Ao pensar em perda e dor, convide Jesus a entrar em seu coração e curar os lugares quebrados que precisam de seu toque. Jesus disse que os que choram serão bem-aventurados. Isso são palavras do Mestre. O Senhor falou em minhas palavras que o bem-aventurado, bem-aventurado, o significado que eu dei para bem-aventurado, pode significar: você será visto com favor. Você será atendido com favor. Você será olhado com o favor de Deus. Então, como seria para você ser visto com favor? Como você recebe essa verdade e experimenta essa promessa em sua vida, independentemente de como você esteja. Procure olhar que o Senhor está te vendo com favor. Você é bem visto com o favor de Deus. Mesmo passando pela situação que você está passando, você é bem vista por Deus. Você é bem visto por Deus. Não existe nada que não haja solução diante de um Deus Todo-Poderoso. Um Deus que é o Senhor dos céus e da terra. Ele pode todas as coisas, independente do que você passe, independente do que você esteja vivendo. Seja aquela situação que você não está conseguindo sair dela, uma situação muito difícil nos relacionamentos, na saúde, trabalho, enfim, situações que você perdeu o controle. Às vezes, o nosso grande problema é que às vezes a gente perde o controle das situações e acha que Deus é como nós. A gente às vezes achamos que o Senhor é como nós, o Pai é como nós, Jesus é como nós. Não. Se você perde o controle, não quer dizer que Deus está fora do controle. Quem perdeu o controle é você. Você tem que permitir que o Senhor tome nas mãos a direção para fazer você seguir em frente. E você vai conseguir. Você vai chegar aonde você está querendo e ao fim que o Senhor quer para a sua vida também. O que eu posso dizer nesse tempo é para você ter paciência, esperar em silêncio e escutar a suave voz do Espírito Santo de Deus falando com você. Aquieta seu coração. Aquiete seu coração. Procure ouvir a voz de Deus. Procure ouvir o que Ele quer te dizer. Dá um tempo para o Senhor. Dá um tempo para o Senhor. Você perdeu o controle, mas Deus está no controle.
Às vezes, a gente fala com algumas pessoas que são servos de Deus e às vezes eles dizem assim: você está passando uma situação difícil. Suponhamos, eu estou passando uma situação difícil. Aí falo com alguém, essa pessoa vai dizer para mim: Deus está no controle. Parece fácil para quem está falando isso. Deus está no controle. Deus está no controle. Só que para quem está no problema, é difícil visualizar as coisas dessa forma. Você perde o controle, eu perco o controle, mas o Senhor está no controle. Ai de nós se o nosso Pai perdesse o controle das situações diante de tantos problemas que existem nesse mundo. Quem tem que estar no controle de tudo é Deus. Então, assim como Deus está controlando tudo o que acontece na face da terra nesse momento, Ele também controla a sua vida. Ele está no controle de tudo de nossas vidas. Nós perdemos o controle, mas o Senhor jamais perde o controle. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados, porque eles alcançarão favor de Deus. Se hoje você chora, se hoje você lamenta, se hoje está difícil de sair desta situação, aguarde, espere, ouça suavemente a voz do Espírito Santo de Deus. Ele vai falar contigo e você vai sair dessa situação, porque eu creio no poder de Deus. Você também deve crer no poder de Deus. Você deveria crer no poder de Deus. Você não pode medir o Senhor de acordo com os teus parâmetros. Deixa que o Senhor faça na sua vida segundo aquilo que Ele mesmo prometeu que fará em nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar e com certeza nós não vamos continuar na mesma posição. O Senhor vai nos elevar e vai nos levar à paz, vai nos tirar dessa situação difícil que ora estamos vivendo. E quando chegar lá na frente, a gente vai olhar para trás e vai falar assim: que Deus grande é esse Deus, que Deus poderoso é o nosso Pai. Que Deus nos abençoe.